Pessoal, hoje tá bem pertinho do Natal, vou já sair para comprar ali os presentes. Vou ter que comprar, infelizmente, alguns presentes. Mas antes de sair aqui do estúdio para começar a me preparar aí para o momento da família, provavelmente você está vendo esse vídeo depois do Natal, porque eu estou gravando agora, acho que um dia antes do Natal. Vou já olhar ali no... Acho que é. Hoje, acho que é 23, alguma coisa assim. O relógio aqui morreu. Bateria. Legal. Mas eu queria comentar com vocês um aspecto que eu considero bastante importante, que é a diferença entre um programador experiente e um programador iniciante. Eu não sou muito fã dessa categorização júnior, pleno, sênior e quais são os limiares, né? Ou seja, o que é que diferencia um programador do outro? Ah, se você sabe isso, você é um programador pleno, mas se você não souber isso, você é um júnior. Eu não entendo muito bem essas categorizações, mas eu entendo que existe uma diferença, obviamente, entre um programador experiente e um programador iniciante. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo. Tem três aspectos, digamos assim, que eu considero que são extremamente importantes para você levar em consideração, que é a teoria, a prática e o tempo. Sem teoria, você muitas vezes vai ter uma prática de repetição, você vai ficar repetindo a mesma coisa sem necessariamente entender os fundamentos. Só a teoria, você vai ficar ali conjecturando e não vai realmente entender como funciona na prática para ver os problemas e tal. E sem tempo não tem como crescer, ninguém consegue se transformar em um médico em um mês, assim como você não vai conseguir se transformar em um programador em poucas semanas, tá? Então você tem que ter tempo com muita teoria e muita prática. E eu noto que muitos alunos têm problema exatamente com o fato de, quando há um pouco mais de exposição da teoria, começam a reclamar porque querem ver cursos que sejam extremamente práticos e não quer perder tempo, entre aspas, com a teoria, e é extremamente importante que haja sim esse tempo. E as pessoas precisam ter o mínimo de paciência para realmente entender a parte teórica essencial, e muitas vezes não só é essencial, mas entender a parte teórica de uma forma robusta, para daí ter condições de entregar uma prática muito mais consciente e muito mais pensada do que simplesmente estar repetindo receita de bolos. Mas o que eu quero falar hoje é especialmente a maior diferença, na minha opinião, entre um programador júnior e um programador sênior. A maior diferença para mim é a capacidade que um programador experiente tem de entender ou ter uma visão mais ampla das coisas de uma forma mais integrada, ter uma visão mais integrada do mundo de desenvolvimento. Eu até entendo que um programador júnior, um programador iniciante, ele pode ser melhor do que um programador experiente em determinadas tecnologias. Esse programador, ele entende mais a linguagem X do que um programador experiente. Vai acontecer isso muitas vezes de uma forma relativamente frequente. Mas imagina que você está construindo uma plataforma e essa plataforma começa no chão. Então, quando você começa a estudar uma área, por exemplo, programação, você sobe nessa plataforma. E a partir do momento que você vai estudando, essa plataforma começa a subir. Não são os anos que vai fazer com que essa plataforma suba automaticamente, mas sim a quantidade de coisas que você se expôs, a quantidade de coisas que você passou, que você experimentou na sua vida pessoal, problemas que você resolveu, e isso vai fazendo com que a plataforma vá subindo. Você vai colocar lá mais um tijolinho lá, ou mais alguma coisa que vai subir a sua plataforma. Quanto mais tempo de profissão, mais você se expôs a novos problemas e mais estudo, né? Mais você se dedicou para a sua profissão e para o conhecimento, tanto da parte teórica como da parte prática, ou seja, a teoria e a prática de uma forma inteligente, juntamente com o tempo, vai elevando a sua plataforma e você vai conseguindo ver uma área maior. Então, se você está, por exemplo, no cruzamento de uma grande cidade e você está no nível do chão, do asfalto, você vai ver ali as coisas relativamente próximas. Se você começa a subir em uma plataforma, você vai vendo, eu estou vendo aqui o próximo quarteirão, eu consegui agora passar a minha visão por cima de uma casa relativamente alta, estou vendo ali o shopping que tem logo na outra rua. E se você começar a subir, vai chegar uma hora que você vai conseguir ver a cidade inteira.
e você eventualmente vai conseguir ver mais do que a cidade inteira. E isso depende da altura que você está. Na minha visão, essa é uma das melhores analogias para explicar a diferença de um profissional experiente e um profissional iniciante. Como eu falei para vocês, só o tempo ele não vai te ajudar a elevar o teu nível, ver as coisas de uma forma mais integrada. Exatamente porque se você é um programador que programa a vida inteira usando uma única linguagem, dentro de um único sistema, existem sistemas com 30 anos, existem pessoas que têm uma carreira de 5, 10 anos, ou seja, a quantidade de tempo que aquela pessoa tem de carreira é menor do que o tamanho do sistema. E se essa pessoa trabalha a vida toda dentro de um mesmo sistema, usando as mesmas tecnologias, repetindo mais ou menos os mesmos passos e resolvendo os mesmos bugs, a chance é que essa pessoa construa, né, vá elevando ou ganhando experiência de uma forma muito mais lenta, porque só o tempo não vai ser suficiente para te levar para patamares ainda mais altos. Mas sim o estudo, né, tanto prático como teórico. As pessoas não podem abandonar a teoria. E eu vejo muitas vezes os alunos com dificuldade, por exemplo, eu mostrei como fazer uma determinada funcionalidade A, eu mostrei como fazer uma funcionalidade B, e o aluno quer fazer uma funcionalidade C, que as respostas estão espalhadas entre a funcionalidade B e a funcionalidade A. E muitas vezes o cara tem dificuldade, e é normal que isso aconteça no começo, né? Você tem dificuldade de abstrair essas duas soluções aqui que foram concretas, que foram passados, né, o passo a passo para chegar na solução C. Mas para você chegar na solução C, você precisa ter uma boa base de fundamentos e de teoria para daí você conseguir improvisar de uma forma muito mais tranquila. Então, resumindo aqui da ópera, né, eu entendo que a maior diferença entre um programador sênior e júnior é exatamente essa questão de quão alto o programador está, não no sentido de conhecimentos específicos, mas principalmente de ter uma visão integrada da área de desenvolvimento. Entender, por exemplo, como sair de uma ideia básica, uma ideia inicial, construir um software, tanto com a relação com o cliente, relação com a equipe, você entender a importância dessas áreas integradas, testing, área de qualidade, você entender como usar a infraestrutura de uma forma adequada, de uma forma que você vai conseguir entregar uma solução otimizada para o seu sistema, e você conseguir entender o fluxo de implantação, você conseguir ver as coisas de uma forma integrada. Sem dúvida, esse é um diferencial muito grande. Não dá para você construir uma forma integrada de ver, digamos assim, a tecnologia, ou de você ver o desenvolvimento de software da noite para o dia. Eu me lembro uma experiência, eu fui resolver um problema em Brasília, acredito, eu fui para o CT de Brasília, né, o Centro de Processamento da Previdência, para resolver um problema em loco, porque a gente estava tendo dificuldade de reproduzir isso em produção. E o cara que foi junto comigo, na época eu tinha mais ou menos uns 3 anos de casa, assim, tinha uns 5 anos ou 4 anos de experiência de desenvolvimento, e a outra pessoa que foi comigo tinha talvez já uns 10 anos de experiência. E esse cara que tinha uns 10 anos de experiência, ele tinha umas formas de tentar encontrar o problema que eu não tinha a menor ideia de, cara, como é que esse cara pensou isso? Como foi que ele chegou ele encurralou o problema de uma tal forma que ficou bem mais fácil agora para a gente conseguir entender exatamente qual era o problema. E era um problema extremamente específico, relacionado não apenas com o nosso código, mas também relacionado com o ambiente de execução, que no caso acho que era um WebLogic, um servidor da Oracle, e a gente ir lá e mexendo nas máquinas de produção para entender, e a gente isolava uma máquina e tentava testar e não acontecia, aí quando ia para o cluster dava problema e tal, e ele foi fazendo de uma forma, e aquela experiência para mim foi um aprendizado gigantesco, e você perceber uma mente de um cara que tinha uma experiência grande, não era simplesmente uma questão relacionada à linguagem Java, não era simplesmente uma questão relacionada a um laço condicional ou alguma coisa do tipo. Era uma mente de um cara que estava num patamar acima do meu, que conseguia enxergar mais longe do que eu, e ele tinha experiência ou vivência suficiente
para conseguir encurralando um problema, até que depois de 2 ou 3 dias a gente descobriu a raiz do problema. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que nem tudo se resolve, ou boa parte das coisas dá para resolver, digamos assim, naquele modo intensivo de ser, né? Estou estudando aqui várias horas por dia e tal, você consegue sim evoluir assim, mas tem muitas coisas que dependem de tempo, que você não vai conseguir encaixar dentro de um espaço pequeno de coisas. Né? Um amigo meu falou, que é inclusive meu professor, ele falou, e é impressionante como a gente superestima aquilo que a gente coloca dentro de uma semana ou de um mês de trabalho, e muitas vezes subestima aquilo que a gente pode fazer em anos de trabalho, de 1 ano, 2 anos, 10 anos de trabalho. Então, se você tem essa consciência da importância dos fundamentos, do conceito, tem essa consciência da importância da prática, e de você ter um bom balanceamento entre os dois, tá? E você ter tempo, colocar tempo nessa equação, aqui nessa sopa de ingredientes, você sem dúvida vai conseguir crescer. Claro que você tem que se expor a coisas diferentes. Se você passar 10 anos tocando a mesma música, você vai ser muito bom nessa música e não vai saber tocar mais nenhuma outra música, porque dentro de uma música não há fundamentos suficientes para você, por exemplo, e olhar outras músicas, né? Ou aprender outras músicas por tabela. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Um programador sênior está num patamar que entrega para ele uma visão mais longe, e é exatamente isso que a gente precisa construir. Não necessariamente saber cada detalhe dos frameworks, saber, por exemplo, uma sintaxe específica, né? Às vezes um programador sênior nunca viu aquela linguagem, nunca viu aquele framework, e ele tem mais capacidade de resolver um problema naquele framework do que propriamente um cara que domina aquele framework, mas que é iniciante. Por quê? Porque o cara consegue pensar não apenas em termos de sintaxe, mas de estratégias ou mesmo de maneiras diferentes de conseguir resolver problemas ou de trazer soluções que muitas vezes parece que estão completamente fora da caixa, mas na verdade faz parte de toda uma vivência que ele já passou anteriormente. Beleza? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se você está vendo esse vídeo em 2021, feliz ano novo para você. Se você está vendo em 2020, feliz ano novo para você também. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.